nós, como eu e o pastor Belísio e muitos tantos que estão aqui no canal, que são pré-tribulacionistas, a gente não vão participar deste evento, porque será um evento aí no final da grande tribulação. Louva a Deus que eu e você não iremos participar, não queira estar aqui quando este evento acontecer. Embora muitos irão ficar, né, devido à falta de compromisso com Deus, devido à falta de preparação, mas a maioria, né, segundo a Bíblia, vão subir. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu quero que vocês subam conosco também. Quem vai subir, dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Que maravilha. Aleluia. Que maravilha. Mas, pastor, nós queríamos saber, eu e os inscritos que estamos aqui, estamos realmente ansiosos em saber o que significa Armagedon. Vamos lá, então, vamos lá. A palavra Armagedon, eu vou pegar na palavra primeiro, depois a gente vai caminhando certinho no contexto. A palavra Armagedon, a palavra Ar, vem de monte. Agora, Magedon vem de uma antiga cidade, por nome de Megido. Por isso chamado... Por isso, então, o nome aqui, até marquei aqui, o nome é a junção das duas palavras, né? E aí, chama-se Monte do Megido, aonde vai travar-se essa batalha. A maior batalha de todos os tempos, que vai ser no Monte Megido, né? Essa batalha. Engraçado aqui, que eu até marquei aqui, pastor Belísio, que essa batalha, ela vai ser travada neste monte, e eu fiquei pensando como que eles vão, o exército, né, vai batalhar contra Israel. E aí, eu fui puxar aqui na história, que a trindade satânica vai induzir milhões e milhões de pessoas para essa batalha. Eu fiquei curioso, com a pulga atrás da orelha. Falei, mas como pode esse exército vir batalhar contra Israel? O porquê disso? Aí eu falei, meu Deus, todo mundo fala sobre Apocalipse, Daniel, livro profético, Isaías, né? Mateus. Você acredita que eu encontrei nos Salmos, um Salmos profético, falando da batalha do Armagedon? Vamos lá? Salmos capítulo 2. Eu gostaria que você que tenha sua Bíblia acompanhe comigo. Salmos capítulo 2, versículo 1. Desculpa, pastor. Um minuto. Irmão Francisco, Deus abençoe a sua vida. Gog e Magog, vamos ter dia que vamos falar sobre Gog e Magog aqui no canal, tá, irmão Francisco? Vamos ter dia inteiro, sobre uma live inteira, não se preocupa. Eu estou feliz de irmão estar sempre conosco aqui. E outros irmãos também estão perguntando sobre Gog e Magog. Hoje vamos se concentrar mais em Armagedon e a grande tribulação. Gog e Magog também é uma situação muito forte. Tem muita coisa para falar sobre Gog e Magog. Estou vendo as mensagens de todos. Tá, meus irmãos? Mas no fim, depois, vamos dar alguma resposta rápida. Mas vamos nos concentrar em batalha de Armagedon e a grande tribulação. Quando é que vai acontecer essa batalha? Mas nesse momento o pastor ainda está nos confirmando a existência da batalha do Armagedon. Vamos acompanhar aí, meus amados. Vamos lá, meus irmãos. Salmos 2, né? Salmos não é capítulo, Salmos é cântico dos hebreus, né? Então, Salmos 2, verso 1 ao 11, diz assim, meus irmãos: porque se amotinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam. Melhor, repetindo aqui. Os reis da terra se levantam. E os príncipes juntos se macumam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Ou melhor, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Aleluia. Tu os despedaçarás com um vaso de olheiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juiz da terra. Servi ao Senhor com temor e alegria, com temor. Beijai o filho para que se não ire, e pereçais no caminho.
até o verso 11 só, aqui o verso 12 não, sabe até o verso 11, é um salmos profético, aqui está falando, pastor Belísio, do momento quando o exército do povo irão ir contra Israel para batalhar contra Israel neste momento. E interessante aqui, irmãos, que eu fico pensando aqui, pastor Belísio, como que o povo, esse exército, ele vai batalhar contra Israel. Ah, pastor Rodrigo, mas é a Batalha do Armagedon, sim. Vamos abrir a Bíblia aí rapidinho, pastor Belísio. No Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, verso 16. Irmãos, acompanhe com um caderninho, uma caneta aí, pegue a Bíblia, marcar as referências, porque a gente vai caminhar aqui, um pouquinho. Os irmãos gostam da Bíblia. Para a gente entendermos um pouco mais sobre essa batalha. Os irmãos aqui gostam da Bíblia. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 16. Se eu puder ler, pode ler, pastor Belísio, por gentileza. Apocalipse, capítulo 16. Verso 12 ao verso 16. Assim diz a palavra de Deus: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Olha aqui, que interessante. Aqui, pastor, eu entendo que a trindade satânica, ela vai persuadir os reis a enviar os seus exércitos para guerrear contra o povo de Israel. A gente não vai comentar um pouquinho sobre a grande tribulação, mas o anticristo vai então se manifestar, né? Vai querer adoração lá no templo, vai profanar o templo, aonde ele vai ter a força de persuadir. Quem é, pastor Rodrigo? O anticristo, o falso profeta e o diabo. A trindade satânica. Eles têm um poder de persuadir os reis. E na cabeça dos reis daquela época, os exércitos vão guerrear contra quem? Israel no Monte Sião, contra Jerusalém. Mas na verdade, mal sabem eles que estão indo guerrear contra Israel, mas porém esqueceram que Jesus vai intervir, que Jesus aí vai entrar em ação, oh, glória a Deus. Então, aleluia. O que eu aprendo aqui, pastor Belísio, é que o inimigo, ele se levanta, mas ele tem 2 trabalhos, um para levantar e o outro para cair. Aleluia, louvado seja Deus. Então, quando eu olho aqui para a Bíblia Sagrada, no capítulo 16 de Apocalipse, que nós lemos aqui do versículo 12 ao 16, eu vejo o povo se levantando, os exércitos se levantando contra Israel. Eu tenho uma pergunta aqui, pastor Belísio. Como que esses soldados vão chegar até Israel para poder batalhar, para poder ganhar? Porque a gente leu aqui que vai ser vários, não vai ser só vários reis vão se levantar, ou seja, várias nações vão se levantar contra Israel. Aí vamos ver aqui Apocalipse, capítulo 16, verso 12. Vamos voltar para o verso 12, diz assim, ó: e o 6º anjo derramou o quê? A sua taça sobre o quê, pastor Belísio? Sobre o grande rio Eufrates. Sim, Eufrates. E a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Ou seja, vai derramar a taça sobre o rio Eufrates, vai secá-lo. Para quê? Para que o exército venha para este canal. Interessante que é uma permissão de Deus. Deus permite que o anjo derrama a taça sobre o rio Eufrates e o mesmo vai secar. E eu fiquei aqui analisando, e a questão que nós lemos aqui, ó, e derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, ou seja, a leste da cidade de Jerusalém, bem aonde passa o rio Eufrates, vai secar.
E aí, interessante, pastor Belísio, eu estava buscando aqui nos estudos, que terão aí um número de 200 milhões de soldados. Eu ia chegar aí, pastor. Eu ia chegar aí e perguntar ao pastor sobre esses 200 milhões de soldados. Mas antes de nós avançarmos até aí, eu queria responder aos irmãos muito rápido. Para alguns irmãos que têm dúvida, quando é que vai acontecer a Batalha do Armagedon? O pastor explicou muito rápido. Passou, mas vamos explicar rapidamente. Primeiro nós teremos o arrebatamento, tá? Primeiro teremos o arrebatamento e depois nós teremos Gog e Magog. Gog e Magog está emendada com o arrebatamento. Gog e Magog é uma batalha também contra Israel. Pode ser antes ou depois do arrebatamento, está naquela meada. Haverá um dia, vamos falar sobre isso. Depois disso, vai aparecer o anticristo. Ele é cavaleiro branco, ele vai aparecer. Quando o anticristo aparecer, vai começar falsa paz, tá? Depois virá repentina destruição, depois de 3 meses, de 3 anos e meio, em que as pessoas vão ver como se fosse a paz, a alegria, tudo vai caminhar bem 3 anos e meio. Nós estaremos com o Cordeiro, na festa do Cordeiro, recebendo as coroas. Depois de 3 anos e meio aqui na terra da paz, algo vai acontecer na vida dele, e ele vai superar, e depois ele vai voltar com outro espírito, vai sentar no templo, tá? Vai profanar o templo, vai perseguir quem não servir, vai implantar a marca da besta. Depois disso acontecer, muitos vão se afastar dele, e ele vai liderar, vai perseguir os cristãos durante 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, Jesus vai vir. Por quê? Porque vai haver uma batalha aqui na terra que se chama Batalha de Armagedon, que o pastor está explicando agora. Que Jesus vai vir intervir, vai defender o seu povo, que aquela batalha que é a última guerra, a última batalha mundial. Não dá para falar guerra, sabemos. Aqui pode tentar fechar a nossa live. Aí Jesus virá. E essa batalha que nós estamos a falar, que é a batalha realmente a última batalha mundial. Já tivemos a primeira, a segunda, mas nós vamos ter outras batalhas que vêm. Mas Batalha de Armagedon é a última batalha onde o Senhor Jesus Cristo virá, vai vencer e vai governar durante 1000 anos, tá? Porque eu vi algumas perguntas, alguns irmãos não estavam entendendo que batalha é essa, quando é que vai acontecer essa batalha. Vou devolver a palavra para o pastor continuar a nos explicar sobre... Tem uma pergunta aqui, pastor Belísio, com sua permissão, do pastor Josué Oliveira. O Armagedon revelará o poder de Deus, assim como no Antigo Testamento? Com certeza, é muito mais. Vai ser muito mais além do que você pode imaginar. E interessante, pastor Belísio, o senhor tocou uma coisa interessante aí do arrebatamento, né? Ele se dará em 2 etapas, na verdade. A primeira etapa está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, né? Inclusive, seria uma boa leitura para a gente estar lendo, mas não sei se o senhor está com a Bíblia já aberta nessa questão, que fala que sobre a questão que ele vai vir até nas nuvens, nos ares ali, para arrebatar a igreja. Então, como o senhor bem colocou, numa live que eu já vi o senhor pregar, que o Senhor Jesus vem até nos ares, na sua primeira etapa da sua segunda vinda. Ele vem nos ares para poder, então, recolher primeiro os mortos, depois os vivos, e isso em milésimos de segundo, não abrir e piscar de olho. Segundo a ciência, em 7 milésimos do segundo. Então vai ser rápido o arrebatamento. O senhor tem até uma palavra legal que o senhor fala sobre rápido, né? Que rapazo, né? A questão é isso. A questão tem gente que confunde a primeira vinda com a segunda vinda, né? E a primeira vinda ou melhor, a primeira etapa da segunda vinda, o Senhor vem nas nuvens para resgatar o seu povo. Nesse resgate, aí dá-se o start, igual o senhor comentou, pastor Belísio, da grande tribulação, né? Só que o povo ficam preocupados e perguntam se será que vai ser secreto ou não secreto. Na minha conjectura, pastor Belísio, a primeira fase da segunda vinda de Jesus, quem vai ouvir as trombetas vão ser os mortos, né, que morreram em Cristo, e nós que estamos vivos, como diz o apóstolo Paulo lá na sua carta, nós seremos arrebatados, nosso corpo vai ser transformado em um corpo incorruptível de glória, e assim como ele nós seremos, né, na verdade. E o que chama a atenção aqui, pastor Belísio, é que o povo vai saber
do rapto por causa da tragédia que vai acontecer. Vai ser o pior caos, né, que vai acontecer no mundo, porque carros vão se chocar contra carros, vão caindo, as mulheres grávidas que não professam uma fé em Cristo, que não aceitou como Salvador, que ele é o único mediador entre Deus e os homens, vai Aleluia. Ficar com seus filhos na sua barriga, e aquilo vai virar um transtorno, os hospitais vão ficar superlotados, e nós estaremos, neste momento, caminhando para as bodas do Cordeiro, passando aí para a banca de premiação, para sermos premiados. Enquanto isso, a terra começa o caos. É aí onde se manifesta, né, igual o pastor bem colocou, do capítulo 6 de Apocalipse, o primeiro selo, que é o cavaleiro branco, que chega para poder estar trazendo a paz, a falsa paz, na verdade, aí, que é o anticristo. E aí caminha esse período de 3 anos e meio, que o senhor acabou de citar, e aí depois ele se manifesta, profana o templo, e agora começa a perseguição. E aí, o último ano é o ano da pior perseguição, que vamos entrar daqui a pouquinho nessa questão também, mas vamos voltar aqui na guerra. Aí começa então a questão da guerra do Armagedão, que a trindade satânica, mesmo o anticristo profanando o templo, ele ainda aqui, pelo que nós vemos aqui, ele vai ter poder ainda, junto com o falso profeta e junto com o diabo, de enganar as nações para pelejar contra Israel. Olha só, irmão, que perseguição, que luta, que vai ser contra, vai ser a maior batalha, né, como estamos aqui, a mãe das batalhas contra Israel. E aí Israel vai perceber, pelas mídias, que não tem como vencer um exército de 200 milhões de soldados vindo para guerreá-los, para guerrear com eles ali ou melhor, batalhar, guerrear, misericórdia, batalhar ali no Monte Megido, no Monte Sião, Jerusalém. O que acontece aí, meus irmãos? Eu fico pensando, Belício, mais de 200 milhões para guerrear contra o país do tamanho de Sergipe. Olha só o tamanho da proporção. 200 milhões são quase a população do Brasil. 200 milhões. Eu estava travando aí, porque uma pergunta está aí. Antes de nós, depois, se eu esquecer, me faz lembrar da parte de 200 milhões. Mas antes disso, irmão Francisco, Jeremias, capítulo 46, verso 10, fala quase a mesma coisa que o pastor leu em Apocalipse capítulo 16. Aqui se fala assim: porque este dia é o dia do Senhor, Deus dos exércitos, dia de vingança para ele se vingar dos seus adversários. E pastor acabou de ler também no livro de Salmos, onde mostra que o Senhor zomba dos seus inimigos. Chegará esse dia. E aqui ainda falaram, e a espada devorará e fartar-se e embriagar-se com sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Meu Deus, vamos chegar lá, tá, irmão Francisco? Fica calmo. Pastor vai realmente nos abençoar hoje, porque há um sacrifício. Olha, esse versículo é tão claro, há um sacrifício lá naquele rio. O pastor vai nos explicar como é que vai terminar essa batalha. Esse versículo, irmão, vai ver que realmente tem sentido dentro dessa vingança que o Senhor está falando, tá? E sempre falamos que a grande tribulação é dia da vingança, e aqui nós confirmamos que o Senhor estava falando da grande tribulação. Podemos até pensar, o Senhor estava falando de outras batalhas que já passou contra esses países com Israel, mas são realmente profecias, são palavras proféticas que prolonga-se, na verdade, dá mais sentido na grande tribulação, tá? Mas antes de nós avançarmos, muito obrigado aos irmãos que estão escrevendo, daqui a pouco vou ler todas as outras mensagens. Antes de continuarmos, eu quero perguntar no pastor sobre esses 200 milhões de militares, de soldados que virão de todas as nações. E essa profecia está sendo dada há quantos anos atrás, antes de Jesus Cristo, pastor? Olha, abrange aí, a gente vem trazendo desde da estátua, no meu modo de ver, de 656 anos antes de Cristo, né? Imagina, pastor, 600 anos, mesmo que fosse 500, 400, 600 anos, antes de Cristo não havia 200 milhões de seres humanos. Não havia.
Só o Senhor que conhece tudo. Talvez nós é que desconhecemos. Mas naquela época, falava-se bem abaixo de milhões. Bem abaixo de bilhões. Hoje nós temos mais de 8 bilhões. Mas não havia 200 milhões. Mas aqui já estão falando que virá 200 milhões. E tem uma prova, por que vai vir esse número, viu? 200 milhões para combater com Israel. O que é que eu queria dizer essa parte, pastor? Eu admiro muito que a Bíblia é tão atualizada, não tem como a gente correr em outras coisas. Deus sabia que haverá 200 milhões de soldados vindo atrás de Israel, mesmo não tendo essa população naquela época. E Deus já viu, Deus conhece tudo. Ele não viu o futuro, ele fez o futuro. Então não tem como a gente se perder quando a gente entra na Bíblia, tem todas as respostas. Então pode continuar, pastor, nos prova aí sobre essa quantidade de militares, de soldados que virão atrás de Israel. A irmã Gisele pediu para ir um pouco mais devagar. Fica mais devagar, pastor. Vamos lá, mais devagarzinho para Gisele entender. A gente não tem pressa, eu posso ficar aqui até meia-noite, 1h da manhã, não tenho pressa em acabar a live aqui. Amém. Vamos sobre isso. A palavra de Deus. Vamos lá. Irmã Gisele, a gente está falando aqui a questão da Batalha do Armagedon, que vai ser situada no final da grande tribulação, do último ano, vai ser onde a trindade satânica vai se levantar para poder induzir as nações para guerrear contra Israel, e é onde Israel vai perceber que está em apuro, não tem saída, nem aquele escudo antimíssil vai poder proteger Israel de tanto poder bélico, viu, pastor Liso, que vai vir contra ele. Ele vai olhar para porque as mídias vão estar bem aguçadas naquele dia, porque hoje as mídias, né, você pode ver que aconteceu algo ali, todo mundo está sabendo. Imagina quando nesse período as mídias vão estar mais avançadas ainda do que estão hoje. Então as informações vão chegar em tempo real para o povo de Israel. Eles vão ver que não tem saída. Vindo dentro do rio Eufrates, do leito do rio Eufrates, os soldados. Eu tava pesquisando, pastor Belísio, nas margens do rio Eufrates, já tem umas nações ali, os países muçulmanos, que são inimigos de Israel. Olha você ver como é que a estratégia está sendo já montada. Quer dizer, assim que o anjo secar, nós vemos aqui, que o anjo vai derramar taxa, vai secar o rio Eufrates, nessa questão, o exército vai vir, porque não tem como vamos um exemplo, o Brasil tem um pouco mais, vamos pôr 200 milhões de habitantes, imagina transportar o Brasil para guerrear contra Israel. Meu Deus. Tem como? Não tem como. Deus é estrategístico, ele permite então que o rio seque para esse povo, esses soldados virem para guerrear contra, ou para batalhar contra Israel. A gente vê também ali na Turquia, não sei se você já procurou para pesquisar, já existem aquelas barragens que eles, como é que chama aquela palavra? Não é barragem, que eles tampam o rio, já, como é que chama o nome, rapaz? Não é barragem que fala, comportas, que fecham os rios, eles já conseguem deixar um bom tanto do rio Eufrates, se quiserem, seco, por intervenção humana. Mas aqui nós vemos aqui na Bíblia, no capítulo 16, que quem vai, não vai ser intervenção humana, vai ser o próprio Deus que vai permitir que o anjo toque no rio, o Eufrates, para secá-lo sem intervenção humana. Meu Deus, isso é fantástico, fantástico. Então, o que eu vejo aqui, pastor Belísio? Que o exército vai vir para guerrear contra Israel, mas eu estava pesquisando que não vai ser só esses 200 milhões. Seria bastante, não seria um número interessante. Só que além do Oriente e do Leste, vai vir também do outro lado de Jerusalém. Tem mais nações que vão vir guerrear contra Israel. Eles batalhar contra Israel. Irmã Gisele, não sei se a irmã está acompanhando o raciocínio, mas virão não só os 200 bilhões de soldados, mas os estudiosos estimam numa quantidade de 400 milhões de soldados em direção a Jerusalém. Acabamos uma vez para todos. Eu estou até me arrepiando aqui agora, sabe por quê? Porque hoje você vê que Jerusalém, no meio de mais de 200 países, ele é um país que sempre tem notícia, sempre os jornais estão apontando para ele, é o relógio profético, você vê que as coisas acontecem lá de uma forma surreal, é um país
pequeno, porém, Deus até hoje tem honrado Israel devido ainda... Olha que é um país que tem, se você for analisar, muitas falhas, né, na questão religiosa deles lá, né? Mas mesmo assim, Deus tem guardado, porque Deus prometeu a Abraão. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. E quando aleluia. quando Deus faz uma promessa, meu irmão, minha irmã, quero aqui até te abrir um leque aqui, um entre parênteses, e falar para você que está conosco aqui, não me importa o que está acontecendo com você. Às vezes você olha para um lado, olha para o outro lado, você não vê saída, às vezes as dívidas têm tomado conta, às vezes a casa está uma contenda só, mas se Deus prometeu que Ele vai te abençoar, passa os céus e a terra, mas as suas palavras não passam, e vai se cumprir na tua vida, um milagre vai acontecer, meu irmão. Aleluia, e minha irmã que nos acompanha aqui neste momento. Ô, glória a Deus. Jesus, pastor Belício, para falar um pouco mais desta batalha do Armagedon, que eu disse que Ar significa monte, e Magedon significa o nome de uma antiga cidade por nome de Megido, por isso, Monte do Megido, que vai ser o Monte Sião, onde vai ser travada essa batalha lá no Monte Sião contra Jerusalém. E o que chama a atenção aqui, pastor Belício, que temos essa mesma batalha em Zacarias, no capítulo 14, verso 1 e verso 4. Eu gostaria que os irmãos que estão nos acompanhando aí, abrisse a Bíblia aí conosco, em Zacarias, capítulo 14, verso 1 e 4. Aqui nós vamos ver o desespero de Israel, porque eles vão ver que não tem saída, não tem para onde correr. Meu irmão, é assim, Deus sempre vai deixar, quando o inimigo achar que ganhou a batalha, ele entra em ação. Foi assim que aconteceu com o Mar Vermelho, não tinha saída mais, Moisés começou a clamar, e aí Deus falou: Moisés, por que clama a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche. Marchar como, irmão? Atrás vem Faraó, na frente o grande mar. Deus não quer saber, irmão, o tamanho do seu problema. Deus quer falar para você uma coisa: Ele é maior do que o seu problema. Ele é maior do que a sua dificuldade. Eu não sei porquê, pastor Belício, mas Deus está nos orientando aqui a ministrar um pouquinho sobre a questão, né? A gente está na escatologia e acaba ministrando aqui aos irmãos também. Mas vamos lá. Zacarias. Esteja livre, estás em casa, pastor. Glória a Deus. Zacarias, capítulo 4, versículo... Só apenas 4 versículos. Zacarias, capítulo 14, desculpa, irmãos. Melhor dizendo, 14, verso 1 ao 4. Aleluia. Louvado glória seja Deus. Glória Altíssimo. Glória ao Cordeiro. Jesus é bom. Aleluia. Vamos lá. Ó, sobre isso, o senhor fica à vontade para interromper, porque eu falo demais, viu? Se o senhor não me interromper, sem problema. Vou falando. Não tem problema. Daqui a pouco a gente vai responder. Nós temos aqui 3 perguntas que eu achei muito interessantes. Pergunta da Érica. A Érica diz assim. A Érica diz assim: pastor, será que nessa batalha de Armagedon os salvos também vão batalhar juntos? E temos aqui outra pergunta, veio diretamente para o pastor Belício. Falou assim, Josué diz assim: pastor Belício, qual é a importância do Armagedon? Então, como fez diretamente a mim, vou responder. Meu irmão Josué, Deus abençoe a sua vida. A importância do Armagedon é que, para nós, a igreja, não tem realmente... muita importância para nós que somos a noiva, porque nós não vamos participar nessa batalha, tá? Nós vamos estar com o Senhor Jesus Cristo, vamos voltar com Ele, tá? Ele que vai liderar, Ele vai vencer. Essa batalha é a última maior batalha que vai existir na história da humanidade, para que o nosso Senhor tome posse e nós iremos reinar com Ele, tá? No reino de 1000 anos. Então, essa batalha é a última batalha que vai mostrar que acabou, estamos entrando em uma outra história da humanidade. Eu acho que se conseguir responder o meu irmão Josué, e irmão Francisco também respondeu, o Armagedon será um confronto cósmico final entre as forças do bem e os poderes do mal. Então, nós temos aí 2 respostas para o pastor dar, do Francisco e da irmã Érica. Irmã Érica queria saber se essa batalha, os salvos vão participar nessa batalha? Ô, irmã Érica, assim, a igreja, no momento em que
Vamos dizer que agora, ainda bem que o versículo vai casar certinho com uma pergunta da irmã Érica aí. Zacarias 14, 1 e 4, vai mostrar que Israel vai estar clamando, pedindo por misericórdia, porque eles vão ver que não tem mais o que fazer. A força deles física, a força intelectual, a inteligência deles não vai conseguir superar tamanha proporção, tamanhos ataque do inimigo que vai vir. Então, os cristãos vão estar patenteados, como nós dizemos aqui, vamos ter aí o Tribunal de Cristo, né? Enquanto aqui embaixo, 7 anos de vamos pôr guerra, né? Porque são 3 anos e meio, mas depois é falsa paz, mas vamos pôr 7 anos aí da grande tribulação. Vamos estar também, né, pastor Luiz, 7 anos no céu, lá vamos ser galardoados, cada um de acordo com aquilo que fez aqui para Deus aqui na terra. É por isso que a importância de você fazer as coisas de Deus bem feitas, santificar a sua vida, porque naquele dia você vai ser abençoado, você vai ser premiado. Como assim, pastor Rodrigo? Como o exército, tem o soldado raso, tem o tenente, tem ali o subtenente, tem o coronel, o general. Assim também é no céu. No céu também vai haver uma hierarquia. Como assim, pastor Rodrigo? Aqueles que fizeram mais para Deus vão ser patenteados, vamos receber uma patente, um brilho a mais, algo muito bacana. E no momento em que Cristo vir para poder lutar por Israel, a igreja vai vir junto, meu Deus. Esse é maravilhoso. Ver? A igreja vai. Nós não vamos precisar guerrear, porque o próprio Cristo, com o teu poder, vai fazer. Ele é um Deus onipresente, onisciente e também onipotente. Ele é imanente. Porque como assim imanente, pastor Rodrigo? Ele existe na natureza, mas não é natureza, ele é além da natureza. O nosso Deus, ele é transcendente. Ele existe no universo e ele é além do universo. Aleluia. Não sei se deu para responder a pergunta da irmã Érica, mas é por aí. Aleluia. Glória a Jesus. O Francisco perguntou o que, pastor Belizo? O Armagedon será o confronto cósmico final entre as forças do bem e os poderes do mal. Na verdade, não é bem assim, por causa que vai ser só Israel contra todo o exército vindo guerrear contra Israel. Porque o povo, na verdade, o exército, como eu disse no começo, vai ser enganado pelos espíritos de rã. O pastor Belizo leu aqui que vai ter espírito de rãs, que vai persuadir os reis. Ou seja, a trindade satânica, que é o diabo, o falso profeta e também o anticristo, que é o dragão, que é o diabo, na verdade, vão persuadir esse povo para batalhar contra Jerusalém. Se eles soubessem, pastor Belizo, que ia guerrear contra Jesus, você acha que eles viriam? Jamais eles viriam guerrear. Não viriam. Não viriam. Entendeu? Então, eu não posso taxá-lo como fosse do mal. Vou taxá-lo assim, entre aspas, por causa que eles estão guerreando contra Israel, achando que é só Israel, mas tem Jesus no meio, eles foram lubridiados pelo inimigo. Por isso que eu falo, irmão, o diabo tem o poder, segundo a Bíblia, de transformar em anjo de luz. Se possível, vai enganar até os escolhidos. Por isso que a importância de você estar vigiando, acompanhando aqui o canal do pastor Belizo, tem vídeos aqui todo dia de alerta. É um canal abençoador de alerta. Estamos em alerta, irmão. Não há tempo mais de ficarmos cocheando em dois pensamentos. É tempo, como eu já sempre falo isso nas minhas lives, de estarmos preparados. Aleluia. Vamos lá para Zacarias, pastor Belizo, 14, 1 e 4, que fala do mesmo evento, sobre a batalha do Armagedon. O senhor quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Não, pastor, pode continuar. Daqui a pouco eu faço alguns comentários, mas agora... Não esqueçam de deixar likes, irmãos, porque like vai liberar esse vídeo. Também não esqueçam de entrar na descrição e inscrever-se no canal do pastor Rodrigo, tá? É importante que possamos continuar a pregar evangelho. Ele faz o mesmo trabalho que a gente faz aqui. Pode continuar, homem de Deus. Amém. Vamos então em Zacarias, capítulo 7, capítulo 14, versículo 1 e 4. Que diz assim, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres
forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Meu Deus. Note aqui, irmãos, que não será Israel que vai pelejar nesse momento. Por quê? Israel vai estar por todos os lados em batalha, ou melhor, sendo perseguido pelos soldados que vão estar ali dentro. Soldados estrangeiros vão chegar, você leu aqui, vai chegar a adentrar, pastor Belísio, a cidade santa. Eles vão ter as mulheres violentadas. Nós vemos aqui, foi bem forçadas. Cidades vão ser saqueadas, eles vão estar num terrível aperto. Não tem para onde fugir. E aí eles vão reconhecer que Jesus, aquele que veio na manjedoura, aquele que veio montado no jumentinho, humildemente, né? E o povo não recebeu. Naquele dia eles vão reconhecer esse Jesus. Não, o Senhor é o Messias, Senhor, nos socorre, Senhor, tem misericórdia, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor realmente é Jesus Cristo Nazareno, porque vai ser tanta aflição, pastor Belísio. Eu leio esse versículo aqui, do 1 ao 4 de Zacarias 14, e eu passo uma cena na minha mente. Eu vejo aqui como que Israel vai sofrer para poder reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. E você e eu aqui, irmão, eu e você temos a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus, porque eles recusaram. Quando eles recusou, a gente passou, então, temos o privilégio de sermos filhos de Deus, os quais não nascemos da vontade da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória de quem? Do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, meu irmão, aleluia, nós, bem-aventurados somos nós, que não vemos, mas nós cremos. Nós cremos. Oh, glória a Deus, aleluia. E essa presença que eu e você estamos sentindo, né, pastor Belísio? É fantástica. Não tem preço que pague, não é verdade? Não há preço, não há nada. Saiba que ser filho de Deus, ser o filho de Deus através do Senhor Jesus Cristo é algo maior, melhor que ser humano pode ter. É a melhor decisão que você já fez em sua vida, aceitar Jesus Cristo, meus amados. Porque quem diz que a igreja vai passar a grande tribulação não entende o que significa a grande tribulação. Eles tentam, às vezes, pastor, falar que a grande tribulação compararam no que os apóstolos passaram, mas eu digo que o que os apóstolos passaram, hoje existe ainda pessoas que estão passando nisso. Não compara o Brasil, meus irmãos, dizendo que ainda não tem a tribulação que os apóstolos viveram. Brasil é um país que libera tudo. Eu viajei demais em minha vida. Eu sei que em alguns lugares da terra estão vivendo o que os apóstolos viveram, mas não é a grande tribulação. Muitos hoje estão sendo crucificados da mesma forma que crucificaram Jesus. Hoje muitos estão sendo mortos, estão colocando pessoas em contêineres, apedrejar as pessoas só por falar o nome de Jesus, mas não é a grande tribulação. Vai no Egito, acontece muita coisa, a pessoa tem que guardar a sua fé. Sri Lanka, alguma coisa assim, né, amor? Sri Lanka. As pessoas... Sri Lanka é um dos países lá na África. As pessoas têm que guardar a sua fé. Irã, Iraque, essas áreas aí de Palestina têm que guardar a sua fé. Principalmente, esse país, estou esquecendo o país, Coreia do Norte. É onde terrível. Marido e a mulher, ninguém pode saber que o outro é cristão.
E você vai... tem muitos países aí onde você não pode falar o nome de Cristo. Até são mais radicais do que o tempo que os apóstolos viveram. Eles até poderiam, às vezes, falar de Cristo, mas tem certos pontos que não poderiam, certas coisas não poderiam. Mas na Coreia do Norte, você nem pode ouvir que você orou, falou o nome de Jesus no seu quarto. Hoje você morre. Então, como é que você vai comparar, vai dizer que os apóstolos são melhores, nós somos melhor do que eles? A grande tribulação é diferente da tribulação. Os apóstolos passaram a tribulação e nós, no nosso tempo, há tribulação em alguns lugares. Claro que em todos os lugares, mas em proporções diferentes. Só que a grande tribulação vai ser no mundo inteiro, tá? Meu Deus. E você que é filho de Deus não vai passar a grande tribulação, porque é um dia terrível, como nunca houve na face da terra. Por isso, entrega a sua vida a Jesus Cristo. Você que ainda não recebeu Jesus, porque depois disso, o que vai vir para frente vai ser difícil. Quem aceita que quer passar na grande tribulação, que passa. Porque eu não quero passar na grande tribulação. Pastor Rodrigo, você quer a grande tribulação? Misericórdia, eu não quero ser, a palavra certa, eu não quero ser a resistência na grande tribulação. Isso aí, pastor. Nos explica um pouco sobre a resistência na grande tribulação. Porque assim, pastor Belísio, essas pessoas que têm conhecimento, que sabem a Bíblia de decor salteado, que estão hoje, né, conhecem tudo, mas não vivem uma vida de santificação com Deus. Não tem uma preparação, só o conhecimento, mas sem o preparamento, não tem como chegar aos céus. Tá lá, a Bíblia diz, acho que em Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação, sem ninguém... porque senão ninguém vai ver Deus, na verdade. Porém, por isso que tem a live aqui hoje, com o pastor Belísio, esse canal abençoado, para te alertar, meu irmão, que você tem que estar a par, sim. Conhecimento é importante, diz o apóstolo Paulo, crescer na graça e no conhecimento, mas a graça tem que estar conosco 24 horas por dia. Por isso que tem aquele versículo, vigiai e orai. Não está lá assim, ó, orai e vigiai. É vigiai e orai. Por quê? Se eu e você, um exemplo, se nós... por Deus livre guarde, nós não somos arrebatados, ficamos. E nós, pelo conhecimento que nós temos, a gente não vai aceitar a marca, não vai aceitar. Sim. Né? A gente vai querer pagar, vai morrer para poder ser salvo, na verdade. Sim. Então nós acabamos ser o quê? A resistência. E vamos ser perseguidos. Vai ser terrível para quem ficar. Eu falo, vamos assim, não é hipótese, né? Mas é assim, a gente está fazendo de tudo, né, irmãos? Pagando preço. Olha a hora que já é, né, pastor Belísio? Estamos aqui falando do amor de Cristo, te alertando. Poucos canais fazem isso, porque a maioria, do público estão atrás de chave de carro, chave de automóvel, benção daqui, benção dali, material. Mas a maior benção, irmão, é a benção espiritual, saber que o meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida. Isso não tem preço. Aleluia. Glória a Jesus. Érica, a volta do Senhor Jesus Cristo, como o pastor falou muito bem aqui, ele nos explicou, ele disse assim, primeiro vai acontecer o arrebatamento, que o Senhor não vai descer aqui na terra, não. Ele vai estar nos ares, como diz o primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 em diante, tá? Ele próprio Senhor Jesus Cristo vai soar a trombeta com a voz do arcanjo, com o alarido, tá? Ele vai descer, mas ele vai estar nas nuvens. Ele vai esperar a nós lá nas nuvens, não virá aqui na terra. A igreja vai subir, depois vai vir a grande tribulação. Depois vai vir essa batalha aí, que o Senhor vai voltar. Depois de 7 anos, vai voltar e ele vai terminar essa batalha e ele vai implantar um governo que não vai ter a corrupção, um governo que não vai ter a morte, que não vai ter injustiça, e um governo da igualdade, onde haverá a paz, a alegria, de verdade. Ele vai ensinar esses reis que nós tivemos, que nós adoramos, que o ser humano gosta de adorar os presidentes, todo mundo aqui, eu sou da direita, eu sou da esquerda, nós adoramos ser humano igual, nós gostamos. Então, o Senhor vai nos ensinar verdadeiramente como se lidera sem a injustiça durante 1000 anos, e nós vamos reinar com Ele, tá? Aleluia. Então, pode continuar, o homem de Deus. Antes, quero fazer aqui, pastor Belísio, uma observação. A irmã Creuza, pastor Rodrigo, cheguei agora.
Depois a irmã volta à live, não tem problema, tá bom, irmã? Estamos falando sobre a batalha do Armagedon, tá bom? O André Luiz, pastor, eu tenho pergunta. O Apocalipse é como se fosse para montar quebra-cabeça, né? Ou eu estou errado? Assim, se você dedicar, André, e jejuar, consagrar e começar a ler a Bíblia, você acaba que o próprio Espírito Santo de Deus vai te mostrando, vai te orientando, né? Porque para você entender o Apocalipse, você tem que andar um pouquinho em Daniel, aí você vai ali para Ezequiel, depois vai lá para Gênesis. O próprio o pastor Belísio já falou sobre Nimrod, né? Dando aí uma ênfase ao anticristo, bem observado, eu não tinha ainda observado essa questão, achei muito bacana. Várias outras questões que o pastor Belísio coloca também aqui, muito importante. Então, não é um quebra-cabeça, é questão de estar sempre lendo a Bíblia, jejuando e orando e buscando a Deus, assim você vai conseguir, cada dia que passa, a estar um pouco mais próximo aí e conhecendo mais a Bíblia Sagrada, né? De uma forma especial. Então, lá em Hebreus 4:12, diz que a Bíblia Sagrada ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Voltando aqui para Zacarias 14, verso 1 e 4, pastor Belísio, não será Israel que vai guerrear. A gente percebe aqui que quem vai lutar, vai pelejar pro Israel, quem que é, pastor Belísio? É o próprio Deus que vai pelejar. Meu Deus. Porque aqui fala bem claro, irmão, que ele vai pôr os pés no Monte das Oliveiras. Olha o poder de Jesus. O monte vai abrir ao meio, uma parte por sul, uma por norte, fazendo um grande vale para proteger o seu escolhido, para proteger o povo que se rendeu-se a ele. É assim que funciona, irmãos. Quando você levanta sua mãozinha, se rende a Jesus, não tem demônio, não tem nada que vai impedir você de receber a sua vitória. Quando nós olhamos aqui para a Bíblia Sagrada, pastor Belísio, vai ser uma grande carnificina. Como assim, pastor Belísio? Haverá muitas mortes, porque aquele exército de 400 milhões vai vir contra o povo eleito, o povo escolhido. Aí vem aquele versículo: ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Meu Deus, é forte isso aqui, irmãos. Isso veio agora, pastor. Isso aqui não foi programado, né? Essa palavra está vindo agora aqui, irmão, direto do céu para a tua vida. Ninguém toca naquele que é escolhido de Deus. Pode até achar por um momento que venceu a batalha. Pode até achar por um momento que a batalha está ganha. Mas quem dá a última palavra é quem? É Jesus Cristo de Nazaré. Aí vamos lá, pastor Belísio, para Apocalipse 14:20. Eu vou mostrar aqui o porquê que vai 400 milhões de soldados aqui, mais ou menos, aproximadamente, vai ser o número quase exato para guerrear, para batalhar contra Israel. Vamos lá. Apocalipse capítulo 14, verso 20. Louvado seja Deus. Você, meu irmão, abre a Bíblia aí, irmão. Abre a Bíblia, papel na mão, caneta, vai marcando a referência bíblica, porque é muito importante, viu? Muito importante essa questão aqui. É pouco falado, né, pastor Belísio? A questão da batalha do Armagedon. É pouco falado. É falado, mas de forma rasa. Estamos aqui hoje aprofundando na questão da batalha do Armagedon, tá bom? Então vamos lá, Apocalipse 14, verso 20. O senhor pode ler, por gentileza, pastor Belísio? E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos pelos espaços de 1.600 estádios. Aqui? 1.600 estádios. O senhor poderia repetir o versículo novamente, por gentileza? Versículo 20. Isso. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Vamos lá agora. Gente, aqui que tá, eu fiquei assustado com o número de soldados. Falei, mas o país de Israel tem menos de 10 milhões de habitantes, é menor do que o estado de Sergipe do Brasil. Como que 400 milhões, ou seja, quase 2 vezes a população do Brasil para batalhar contra Israel? Como pode? Eu fiquei pensando, quando eu li esse versículo aqui, eu já
fiquei tranquilo. Fui pesquisar, pastor Belísio. E a altura da fivela de um freio de cavalo. Um freio de cavalo fica mais ou menos entre 1,20 m a 1,30 m de altura. A Bíblia está falando que o sangue, vai ser formado um rio de sangue da altura de 1,20 m a 1,30 m de sangue. Jesus amado. Eu fiquei pensando aqui, pastor Belísio, o motivo porque Deus secou o rio Eufrates, permitiu, na verdade, que o anjo tocasse no rio Eufrates. Sangue à altura dos cavalos. Exatamente, do freio do cavalo. Meu Deus. Dos freios do cavalo. Então, cavalos. Você vê que o rio de sangue, irmão, de 1,5 m. O que me assustou foi quando eu fiz a matemática. 1.600 estádios. Agora é que vai chegar a matemática aqui. Um estádio, vamos fazer aqui pelo estádio romano, que é mais próximo da Bíblia. Um estádio romano tem cerca de 185 metros. Se nós pegarmos aqui, pastor Belísio, 185 metros vezes 1.600, que é o que está aqui na Bíblia, é igual a 296 mil metros de distância. Ou seja, é um rio de sangue de 1,20 m a 1,30 m de altura por quanto de comprimento, irmãos? Por 296 quilômetros de sangue. Aí tá, irmão, o porquê dos 400 milhões. Se multiplicar o sangue de cada soldado em média de 5 a 6 litros, você vai ver que a matemática bate exatamente. Olha só, 296 quilômetros de sangue, da altura de 1,5 m a 1,30 m de altura. Eu fiquei assustado, irmão. É por isso que fala que é a maior batalha das mães das batalhas. Vai ser uma carnificina total. Apareceu meu amigo, eu vi que passou rápido aqui, pastor Belísio, nosso amigo parceiro aí. Pastor Davi. Muito obrigado por estar conosco aqui, homem de Deus. Pastor, tem aqui a pergunta do Josué Oliveira, disse assim, pastor Belísio, e Jesus me guia, a Bíblia diz que Deus agradou Moer, seu próprio filho, como o Senhor ver esse juiz contra os inimigos de Deus? Contra os unidos. Eu acho que, assim, Deus se agradou a entregar seu próprio filho. Como é que a gente vê esse juízo contra os inimigos de Deus? Porque, na verdade, pastor Belísio, eu posso dar uma pincelada? Certo. Só pelo fato desse Deus agradou a morrer seu próprio filho. Como é que o Senhor vê esse juízo contra os inimigos de Deus? Porque muita gente diz que Deus é amor, Deus é amor, ama ser humano, não vai fazer esse juízo, não vai. É mentira. Isso, eu acho que o irmão pode chegar nesse tipo de raciocínio, e não é por ele quer também abençoar outras pessoas, que ele gostaria de ouvir que a gente explicasse por que juízo tão forte dessa forma. Se já existe a graça, Deus entregou seu filho amado para morrer na cruz por causa dos nossos pecados, mas esse juízo que parece forte demais. Eu acho que é isso que o irmão Josué queria nos perguntar nesse momento. Tem uma palavra aqui, pastor Belísio, que responde essa pergunta. Certo. Em Tiago, capítulo 1. Deixa eu encontrar aqui o versículo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, versículo 13, ó. Também quando você está na fiação, acha rapidinho o versículo, né? Olha que diga aqui, ó. Tiago, capítulo 1, verso 13. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Se aconteceu o arrebatamento, nós temos aí a primeira peneira, a peneira da santificação. A peneira de Jeová já passou. Por quê? Porque quem subiu, porque estava preparado. Quem ficou, porque estava despreparado. Aí é o motivo maior para que Deus, então, agisse com justiça. Não porque o Senhor ele é vingativo, é porque ele é justo.
Então, o exército foi para guerrear contra quem? Contra a nação eleita. E isso já está na história. Isso já está marcado o que vai acontecer. Não é uma coisa que vai acontecer aleatoriamente, né, pastor Belísio? Já está marcado que essa batalha do Armagedon, desde lá da estátua da Nabucodonosor, bem antes, tem também, eu pego ali de 600 e poucos anos para cá, até nos dias de hoje, vai estender até o futuro, o governo eterno de Deus, que Deus sabe todas as coisas, tá na mão dele, tá no controle dele, pastor Belísio. Está no controle, aleluia, glória a Jesus. Meus amados, não esqueçam de deixar like, porque vossos likes faz diferença, tá? E obrigado a todos que têm abençoado esse canal, porque muitas vezes eu termino live, eu vejo assim, aí irmãos que abençoam através de Pix. Muito obrigado mesmo, que a graça do Eterno abençoe vossas vidas. Chat especial também está disponível para abençoar esse canal. E não esqueçam de inscrever-se no canal do pastor Jesus Me Guia. Eu só vejo aí o link na descrição para podermos levar o evangelho cada vez mais longe. Nós somos parceiro e fazemos trabalho para o reino de Deus. Amém? Deixa eu ver aqui, falou sobre a batalha de Armagedon, Gog, né? E Magog. E outra vez eu tentei falar um pouco, Lúcio Gameskrat. Já falei um pouco sobre Gog e Magog aqui no canal, mas ainda vou atualizar essa pregação. Se Deus quiser, vamos trazer o pastor de volta aqui, vamos falar de novo de Gog e Magog, tá? Mas hoje vamos falar sobre Batalha de Armagedon, mas tudo, sabe que a palavra de Deus tem que repetir sempre, a gente volta. É por isso que eu sempre falo aqui no canal, eu vou vos falando as mesmas coisas, não me canso, porque é palavra do Paulo, porque há quem diz, todos os dias Jesus vai voltar, Jesus, você fala outra coisa. Eu não consigo falar outra coisa. Então, nós vamos falando as mesmas coisas, até que ele voltar. A nossa boca tem que se acostumar quando abre as mesmas coisas. Eu vou falando isso aqui no canal, vou trazer os pastores também que falam apenas essas palavras aqui para que a nossa fé esteja firme diante do Senhor Jesus Cristo. Gerdan, pastor Belísio, Jesus está comigo aqui o pastor está comigo e na live está sentado junto de mim. Não enxergo, mas sinto. Aleluia. Aleluia. Eu acho que o irmão Lúcius, acho que ele chegou um pouco tarde, mas depois você pode voltar à live também. O pastor Brito falou um pouquinho sobre Gog e Magog e também falou e nós falamos sobre a Batalha do Armagedon. Tá bem explicadinho, depois você volta aí, você comeu um pouco do maná, né? Não tem problema, né, pastor Brito? Só voltar depois. Não tem problema. E não se preocupa, Lúcio, não se preocupa. Quando a live acabar, pode recomeçar. Se tiver uma dúvida, deixa o comentário. Nós viremos com uma nova live aqui no canal. E só para lembrar que estamos numa campanha de 10 dias, tá? Que vai encerrar no domingo. Estamos aqui para poder abençoar vocês. E ainda virá uma outra campanha em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Pastor, peraí, antes de devolver a palavra para o pastor Belísio, fique à vontade, meu querido. Faz live do pastor Carlos Cardoso, se Deus quiser. Vamos fazer sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos trazer ele aqui. Pastor Rodrigo, conhece ele, Carlos Cardoso? Olha, pastor Belísio, quem faz ponte com ele foi o meu irmão, pastor Giovanni. Eu nunca pensei em trazer ele no canal. Certo. Mas eu posso vê-lo, se ele com o Giovanni. O senhor também pode até falar com ele, depois a gente fala com ele. Para trazer ele. Ele é humilde, ele vem sim, ele vem. Vamos trazer ele por aqui. Tá? O povo está pedindo a presença dele. Eu nunca pensei em trazer o pastor Carlos, é um nome bem cotado, né? O pessoal gosta dele também, né? Aleluia. Então, homem de Deus, Armagedon, essa batalha. Olha lá que é uma batalha realmente que mostra a ira de Deus, porque nós estamos a ver muito sangue pelo cálculo que o homem de Deus estava aí a fazer. Sangue, a quantidade nos mostra mais do que 200 milhões que pensávamos de soldados que poderiam participar. Quer dizer, a profecia de Deus é tão completa, porque naquela época não se imaginava ter toda essa quantidade de seres humanos. Não se imaginava. Exatamente. E nós estamos a ver essa quantidade de seres humanos nessa batalha. O que o pastor tem para dizer ao povo de Deus com esse tipo de preparações que Deus tem feito, que ele já proclamou desde o início ou antes do início? Olha, antes de responder a pergunta, pastor Belísio, eu quero que
louvar a Deus pela vida da nossa irmã Júnia Versiani, segue lá nosso canal, e é do Chile, tá conosco aqui agora. Ela falou, cheguei agora, depois eu vou assistir o vídeo do início. Amém, minha irmã, assiste sim, e já aproveita para se inscrever no canal do meu querido aqui, Pastor Belísio, que é uma bênção de Deus, tá bom, minha querida? Ô, Pastor Belísio, questão da pergunta do senhor que o senhor me perguntou, é igual eu disse no começo, tudo está no controle de Deus. Não cai, como eu sempre falo, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir, não é verdade? E a gente vê que no mundo nós temos 7 bilhões de habitantes, um pouco mais, né? Acho que eu estou meio desatualizado nessa questão. Isso aqui, na época aqui, irmão, vai ser pouco se for ver pelo número de povo. Tem mais de 200 países, né? E todos esses países não vão lutar entre si, vão lutar contra Israel. Então, a gente vê o tamanho do livramento que Deus vai dar, e eu quero aqui reforçar, irmão, que Israel vai ser apertado de todos os lados, não tem para onde fugir. Não tem. As mulheres violentadas, uns vão, não sei se o senhor vou perceber, mas vão levar alguns para cativeiro. Meu Jesus amado. Vai ficar só metade lá em Israel. Israel vai ser massacrado. Olha só aonde vai chegar para eles poderem reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. Aleluia. E quando eles abrem o coração, que eles reconhecem Jesus, meu Aleluia. Deus, a igreja vem. Pastor, essa parte me faz lembrar, eu acho que naquele dia estávamos conversando, tocamos nesse assunto, essa parte me faz lembrar quando o povo de Israel se rende por causa dessa batalha que não vai aguentar mais e procura a solução, a única solução é irmão deles que eles negligenciaram. A mesma coisa que aconteceu com José. Quando Jacó não tinha mais solução, os filhos de Jacó a procurarem a solução, não havia o que fazer, eles reencontram o irmão deles que vai tirar a fome, vai tirar toda a dor, vai tirar a angústia. Choraram amargamente, aquele choro foi realmente um choro amargo. Quer dizer, vão ver realmente, meu Deus, a pessoa que nós negamos, vão lhe reconhecer, sabia? Olha que bênção. O senhor, mais uma vez, bem aplicada a questão. Isso aí é uma questão, Pastor Belísio, muito bacana, né? Uma tipologia muito bacana. O senhor está usando aí o Velho Testamento e eu estou vendo como se fosse real hoje. Aleluia. Aleluia. Eu não tenho. E aí que vai se cumprir a questão que quando o povo realmente se humilhar de coração, vai cair lá em 2 Crônicas, capítulo 2, não, 2 Crônicas 7:14, né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face, eu ouvirei do céu. Ouvirei do céu. Sairei a sua terra, né? Então, aí que você vê como é que a aliança de Israel com Deus não acaba, sabia? Porque a aliança que José tinha com seus irmãos não acaba. Mesmo que os irmãos negarem José, José se faz um pecador. O nome de José saiu em 12 tribos. Colocaram Manassés e colocaram seus filhos no lugar dele. Quando se contava, naquela época, quando Jacó estava abençoando os filhos, ele não abençoou José, ele abençoou filho do José. Então você vê como é que Jesus aceita se tornar pecador, aceita perder assim a sua imagem como Deus, como alguém que veio para salvar. Ele aceita morrer na cruz como um maldito, porque a Bíblia diz que quem morre na cruz é uma pessoa amaldiçoada. E Jesus aceitou levar a nossa maldição, mas naquele dia ele vai voltar realmente para defender o seu povo. A aliança de Israel com Deus é uma aliança muito forte. Infelizmente, muitos desses que não aceitaram Jesus estão morrendo agora. Alguém fez essa pergunta. Infelizmente, a salvação deles, não podemos dizer que nunca, mas é difícil dizer que estes vão estar salvos. Mas aqueles que vão receber Jesus naquele dia serão salvos sem dúvida alguma, porque vão chorar amargamente e ele vai perdoar eles da mesma forma que José perdoou seus irmãos. Muito obrigado, Júnia Versiani. Eu já sou inscrita em Vocês São Bênção. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. É inscrita nos 2 canais.
Pastor, pode falar o que o homem de Deus queria falar? Eu acho que cortei. Voltando um pouco para os exércitos que vão guerrear contra, que vão batalhar, meu dizendo, contra Israel, contra Jerusalém, são 400 milhões, mas por causa da rebeldia deles. Vai morrer por causa da rebeldia, né? Porque estão de guerrear e eles entram, a gente percebe que eles são sanguinários. Eles entram com tudo, violentam até as mulheres aqui de Israel. Eles querem destruir e acabar com a nação de Israel. Por isso que Deus intervém com grande fúria, né? Grande ira. A ira de Deus é terrível, né? Quando ele vem, e aí o que acontece? Acontece esse mar de sangue, né? Acabamos de comentar aqui, que vai se estender aí, esse rio de sangue, mal dizendo, e até o leito do rio Eufrates vai ser cheio não de água, mas de sangue, né? 1,5 metro de sangue por 300 quilômetros de distância. Meu Jesus. Meu Deus. É daqui em São Paulo, onde está o pastor Belísio, de sangue. Meu Deus. Eu vou pensar, irmão, que coisa. Meu Deus. E aí, depois disso aí, o que vai acontecer? Vai acontecer aqui que ele vai tocar, quando ele toca nos pés, os pés no Monte das Oliveiras, o monte é fendido, o povo passa para guardar o povo de Israel, e Deus então extermina ali, todos os soldados morrem ali, até inclusive, junto, pastor Belísio, é liquidado o falso profeta, e também é liquidado também o anticristo, porque ambos são homens, não é verdade? Não é verdade? São homens. Vão ser liquidados. Quem vai sobrar nessa história? O dragão, o diabo. E esse inimigo vai ser o quê? Preso. Vai entrar, vai ver. E quem vai ser liquidado é somente o diabo e o anticristo. Mas o diabo vai ser preso, né? Segundo preso, e Deus vai fazer uma purificação na terra. Mas interessante que quando ele vir com a igreja, pastor Belísio, lá em Mateus 4, 24, 27, fala que como relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. E aí que entra a questão de Apocalipse 1:7, que todo olho o verá. Aí será... É onde as pessoas confundem, pastor. Confunde que na sua segunda vinda, que é a segunda fase, né? Que ele vai vir, aí sim, ele vai vir até tocar no Monte das Oliveiras e todo olho o verá. Eu vou até ler esse versículo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Deixa eu ler lá. Eu não tenho pressa de acabar a live. Você tem pressa também para sobre isso? Apocalipse, capítulo 1. Não tenho pressa. O povo de Deus estão aqui gostando da live, sendo abençoados. Versículo e muito 7, obrigado aqui, irmão Josué, tá? Vou trazer esse ensinamento, sim, na próxima semana já, tá? Ensinar sobre as taças da ira de Deus. Vamos trazer esse ensinamento aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Francisco, no futuro, quem recebeu algo como Avá, sabemos o quê? Poderá receber uma marca para ser identificado que tomou. Não sei bem. Eu continuo com a minha posição de dizer que Avá pode ser realmente algum controle nesse tempo, tá? Mas não vai tirar a sua salvação, não vai cortar o seu arrebatamento. Mas por causa daquela dúvida, nós falamos, você só pega caso for obrigatório, tá? Não corre atrás quando não tem porquê, não corre atrás. E saiba que a sua salvação está intacta em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos que estão escrevendo, depois vamos ler outros comentários. Os irmãos abençoados, tem uns irmãos acompanhando aqui a live, que benção, né? Os irmãos gostam do conteúdo, né? É a bênção de Deus. É sinal que tem um povo aí que realmente gosta da escatologia, que é assunto pouco falado, né? Bem escasso, mas eu louvo a Deus aqui pela vida do pastor Belísio, que tem... Sabe por que é pouco falado, pastor? Porque não é fácil também. Precisa de muitos estudos. Tem que ter um domínio bacana, né? Pode falar aí, homem de Deus. Eu quero aqui para aproveitar o ensejo e parabenizar o senhor pela a sua dedicação, né? Eu vejo o senhor aí colocando vídeos diários, e às vezes põe 2 vídeos, faz até uma live. A gente vê que o senhor tá até mesmo cansado, mas aquele cansaço de entrega para Cristo, né? E isso aí é porque somos chamados. Deus ele vai abençoando e vai multiplicando, porque poucos que realmente doam a vida, né? Para essa questão
E ainda mais a questão escatológica, que é uma questão bem complexa e tem várias ramificações. Mas louva a Deus que nós, até agora, não sei se eu trouxe aqui, tudo baseado na Bíblia Sagrada, na questão da Batalha do Armagedon. E o senhor também, quando o senhor traz mensagem, o senhor sempre coloca a Bíblia à frente, e isso é interessante, né? A gente não foge do parâmetro da Bíblia, e eu creio que nós, como igreja, seremos arrebatados antes da grande tribulação. Oh, glória a Deus. Aleluia. A Deus. Amém. 1:7, né, pastor Belisa? Vamos ler aqui? Sim. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. O verá. Até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Aí aonde vai entrar, então, o julgamento do vale de Josafá. Deus vai exterminar aqueles soldados, todos vão morrer, o mar de sangue vai acontecer, mas aí Deus vai, aleluia, então, julgar aí as nações, né, pastor Beliso, no vale de Josafá. Como assim, pastor Liri? Como vai ser esse julgamento? Irmão, esse julgamento aqui não é o juízo final, entenda bem. É um julgamento para julgar as nações. Como assim? Vai ter que devolver tudo aquilo que roubou de Israel. As terras que estão ali, porque Israel hoje é menor que o estado do Sergipe, nosso Brasil, né? É o tamanho do estado menor que isso. Então, Deus vai requerer que as nações devolvam as terras para Israel, para se cumprir então aí as promessas que Deus fez para Abraão, né? E também eu fico pensando, o pastor Beliso, o que vai acontecer ali com aqueles países que perseguiram os judeus, que mataram milhões, como Hitler, acho que foi a Alemanha, né? Que massacraram, que destruíram. Vão ter que pagar. Essas nações vão ser colocadas no banco do réu, no vale de Josafá. Vamos lá. Ó, pastor Beliso, está na Bíblia? Está na Bíblia. Vamos lá, pastor Beliso. Vamos lá. Joel, capítulo 3, verso 2. Para a gente Joel encerrar. 3, verso 2. Muito obrigado aí, Devlin Family. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Acabou de abençoar o canal. Pastor, como sabermos que estamos preparados? A mensagem perdeu aqui. Como saber se estamos preparados e até quantos anos uma criança é considerada inocente? Pastor, antes de entrar nesse fato, queremos dizer, não esqueça, tá? Não esqueça. O que o pastor ia falar, não esqueça. Pode responder aqui a abençoada Devlin, que acabou de abençoar também o canal, e todos aqui têm abençoado o canal, de certa forma, muito obrigado a todos, tá? Mas dá para responder aqui a nossa irmã, pela pergunta? Pastor, como sabermos que estamos preparados e até quando, ou até quantos anos uma criança é considerada inocente? Porque eu acho que a irmã perguntou assim, acha que as crianças são inocentadas nessa ira que está por vir, tá? É por isso, até quando? Porque assim está preocupada também, talvez, com a sua filha, seu filho. Até quantos anos a sua filha ou seu filho é inocente e Deus poderá entender para poder colocar o nome do filho no livro da vida? E como podemos saber que estamos preparados? Sobre Beliso, aí ela fez, na verdade, duas perguntas, né? Que ela perguntou como sabemos que estamos preparados, e a outra é até quanto uma criança é considerada inocente. Em primeiro lugar, para nós estamos, como saber que eu estou preparado? Quando nós estamos orando, jejuando, vigiando, que é o dever do cristão, lendo a Bíblia, o próprio Espírito Santo testifica com você. Você sabe quando você está preparado. Quando você não está, você vai falar, puxa, eu tenho que me consertar. Se Jesus voltar hoje, porque se você pegar a Bíblia, o mundo, vou lá em Gênesis, fala que primeiro Deus fez as coisas de cima, depois de baixo. De cima, de baixo. Uma gangorra. O mundo, Deus criou uma gangorra, em cima e embaixo. Para Deus equilibrar o universo, ele pensou, peraí, se eu fazer algo da terra, o mundo vai ficar assim. Se eu fazer algo de cima, o mundo vai ficar assim. Como que eu faço agora para equilibrar o universo? Aí, meu Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo olhou assim e falou assim, tivemos uma ideia. O quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí, como assim? Vamos pegar a matéria pré-existente da terra, o barro da terra, vamos moldar aqui o boneco, vamos moldar.
fez o boneco. Agora vamos soprar algo de cima, vamos soprar o nosso espírito sobre ele. Então o homem passou então a ser a coroa da criação de Deus. Então o universo se equilibra no homem. Você pode pegar lá, gente, você vê que Deus criou primeiro uma coisa, de cima, certo, depois de baixo. O mundo fica uma gangorra. Mas quando ele cria o homem equilibra o universo. Ele tem a essência do céu e a essência da terra. Então, quando você está bem com Deus, você sabe que está preparado para o arrebatamento. Glória a Deus. Agora, voltando para a pergunta da criança. A criança, eu entendo que uma criança é inocente até quando ela consegue a não ficar rancorosa. Porque a Bíblia fala assim, o próprio Senhor diz assim, na Bíblia Sagrada, deixais vir as minhas crianças, as tais ao reino dos céus. Então, uma criança aí inocente, na minha mente aqui, no meu pensado, pastor Belísio, até seus 8, 9, 10 anos aí, você pode ver, você fala, ô meu filho, não faz isso não, rapaz. Não faz isso não, puxa a orelha dele, né? Daqui 10 minutinhos, o filho vem, te abraça, te beija, você vê que ele tá inocente. Já esqueceu tudo. Agora quando o filho, você puxa a orelha dele, e ele fica 1 dia, 2 dias, rancoroso, olhando pra você e falando, você só puxou minha orelha, eu não quero falar com o senhor. Aí ele já saiu da fase da inocente, já entrou, já tá aí, já tem que passar pelo batismo, já tem que batizar, já tem que tomar a ceia, porque ele corre o sério risco. Consciência própria, realmente. A consciência tomou conta. É aquela questão do pecado adâmico, né? Tomou conta. Aliás, a gente já nasce com o pecado original, mas as crianças não conseguem diferenciar, então Deus, os loucos, até os loucos não vão errar o caminho do céu, ou seja, Deus ele vai levar os loucos para a glória, aqueles que têm problema, né, pastor Belísio, que não consegue diferenciar. Então, enquanto a criança não consegue diferenciar o mal do bem, tranquilo. Agora, diferenciou, irmão, tem criança aí, pastor Belísio, de 8 anos, que já é já é maldosa, já tem uma maldade terrível. E tem crianças de 8 anos que são inocentes. Então, vai pela educação e pelo convívio da criança no seu dia a dia. Então, eu não posso falar nem a idade certinha, porque se eu falar uma criança de 10 anos, tem criança de 10 anos malvada, terrível, criada no meio dos tráficos, violenta. E tem criança que foi criada no berço evangélico, tem uma outra educação. Então, devemos também policiar nessa questão, mas fato é que as crianças, os tais, é o reino dos céus. Não sei se deu para esclarecer a pergunta do irmão aí da... Irmão, Acho que respondeu muito bem. Acho que respondeu. Pode continuar, pastor. Eu disse para não esquecer o que o pastor estava para nos abençoar. Eu falei, para encerrar a questão da Batalha do Armagedão, Deus então, vai então intervir, vai livrar Israel. Israel vai ser abençoado, porque mais uma vez Deus vai livrar ele, e para abençoar ainda mais, vai fazer com que as nações devolvam tudo aquilo que é de Israel, e aí vai então entrar o tempo da purificação, e vamos entrar aí já para o milênio, que já é um assunto para uma outra live, mas vamos ver aqui, Joel, capítulo 3, verso 2, pastor Belísio. Sim. Eu nem abri aqui, deixa eu abrir aqui. Se eu puder abrir mais rápido que eu aí. Deus abençoa a missionária Querim Rocha, povo da fé. A paz do Senhor Jesus Cristo. Iraci Campos, Deus abençoe. A paz do Senhor a todos estão entrando, tá? Servos, servas de Deus. Sejam bem-vindos aqui no canal. Érica Ferreira, Deus abençoe. A Érica é uma benção também. A Érica me ajuda muito no canal também, a Érica. Aleluia. Érica é uma benção. Glória a Jesus. Joel, capítulo 3, Joel, apóstolo Belísio. Se consegue abrir aí. Amém. Minha Bíblia aqui tá minha moça. O livro de Oséias. Vamos lá. Vamos para abrir, irmãos. Por favor, Joel, capítulo... Edivane, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor. André Luiz, que Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Hilton Teixeira, que Deus abençoe. Josué Oliveira, Pai do Senhor, que a graça do Eterno continue conosco. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Pode continuar, homem de Deus. Vamos lá. Joel, capítulo 3, versículo de número 2. Congregarei todas... Aqui, irmão, tem gente que confunde, pastor Belísio. Eu vou ter que deixar bem claro aqui que não é juízo final. Aqui é o julgamento das nações que perseguiram, que afrontaram o povo de Israel. Tá bom? Vamos lá. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo, glória,
e da minha herança. Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Então, fechamos aí, pastor Belisa, essa questão da batalha do Armagedon. Espero ter tentado esclarecer da melhor forma possível. A gente vai ter mais live, né, com certeza. Com certeza. Os irmãos que chegaram aí agora, depois poderão voltar à live. Assistir toda a live, eu creio que serão abençoados. Será abençoado da mesma forma. Amém? Pastor Belisa, aí fica então essa questão. Fechou por aí a questão da batalha do Armagedon. Aleluia.